Olá, pessoal. Curso de Licenciatura em Educação Física da Univasf. Eu sou o professor Álvaro Milém. Agora para gravar a segunda parte, né? A segunda videoaula do segundo módulo da disciplina Didática da Educação Física 3, né? Uma continuidade, né? Sobre essa temática de jogos e brincadeiras, né? Na videoaula passada a gente fez uma abordagem mais conceitual e agora eu vou tentar mostrar para vocês como a gente pode adaptar esse conteúdo, né, àquela proposta das três dimensões, né, da dimensão atitudinal, procedimental e conceitual. Tá? Então, a ideia é essa. Então, se você analisar, né, o cenário histórico da educação física no Brasil, né, a gente pode perceber que os jogos estão presentes na escola. Né? É um conteúdo que, a partir da década de 60, já está bem presente na escola. Né? Sobretudo, né, nas últimas décadas, com a presença marcante do jogo esportivo. Né? Entendendo o esporte como uma modalidade de jogo também, né? Uma das modalidades de jogo, a gente vê que, né, esse conteúdo já faz parte da educação física na escola. Né? Então, mas essa presença, né, do jogo na escola esteve associada, né, quase que exclusivamente ao saber fazer, né? Pensando nas três dimensões dos conteúdos que a gente especificou na aula passada, a gente pode ver que os alunos, né, eram nas aulas de educação física e ainda são estimulados a praticar os jogos, né? Mas simplesmente praticar e não compreender os significados e valores, né, que subjazem aos jogos e brincadeiras. Né? Então, é preciso ensinar os jogos, né, considerando os procedimentos, os fatos, os conceitos, mas também as atitudes, os valores, né, como conteúdos, todos no mesmo nível de importância. Né? Então, assim, além dos procedimentos, né, saber jogar, vivenciar um jogo, uma brincadeira, é importante para as aulas de educação física que eles conheçam, né, fatos, conceitos, tenham determinados valores e atitudes sendo trabalhados conjuntamente. Então, as questões que se colocam são as seguintes, né? Quais produtos da atividade humana relacionados aos jogos devem ser assimilados pelas novas gerações? O que devemos ensinar com relação aos jogos? Né? A gente deve ensinar simplesmente a jogar ou tem outras questões? Né? Como podemos ensinar os jogos para além dos conteúdos procedimentais? Então, na dimensão procedimental, né, vamos falar um pouco das três dimensões, devem ser vivenciadas, né, diferentes formas conhecidas de jogos. Né? Assim, o leque de jogos e brincadeiras e a vivência, né, brincar e jogar nas aulas de educação física, podem abordar jogos populares, né, jogos de salão, jogos de tabuleiro, grandes jogos, né, como por exemplo a queimada, o pique-bandeira, etc. Jogos de construção, jogos de faz de conta, jogos de regras, jogos eletrônicos também, né, jogos cooperativos, entre outras possibilidades. E além de vivenciar, né, praticar esses jogos, os alunos devem criar habilidades para transformar e modificar de modo criativo esses jogos. Né? Muitas vezes os jogos, né, na escola tem essa possibilidade das regras serem modificadas, os alunos entenderem as funções das regras, né, proporem modificações, vivenciarem diferentes formas de jogar a mesma atividade. Né? Já na dimensão atitudinal, que está ligada aos valores, às normas, às atitudes, né, devem ser trabalhadas questões ligadas aos seguintes aspectos. Né? Competição, né? O aluno precisa vivenciar a competição, ele precisa aprender a competir corretamente, né? Isso tudo precisa ser trabalhado. Cooperação, né? Esses dois polos entre competição e cooperação, né? Que estão associados também. Né? Então, além de competir, tem que aprender a cooperar, aprender a ser solidário, a incluir, a trabalhar com as relações de gênero, né, étnicas e raciais, questões ligadas à sociedade, à sexualidade, questões ligadas à ética, à pluralidade cultural, questões de territorialidade, né, da onde as pessoas são,
resolução de conflitos, etc. Então, são muitas questões ligadas a atitudes, a valores, a normas, né, que podem e devem ser trabalhadas, né, durante os jogos e brincadeiras nas aulas de educação física. Né? Então, essas questões precisam ser pensadas e trabalhadas por vocês, professores, quando forem atuar. Tá? Então, esses aspectos, né, ligados às questões atitudinais estão presentes nas aulas. Né? Sendo trabalhado ou não, né, queira ou não queira, esses aspectos vão estar presentes, né, nas aulas. Então, cabe ao professor intervir para que isso se torne um conteúdo explícito, né, e que se torne uma coisa consciente, né, nas aulas de educação física. Um trabalho bem feito. Porque se não for ensinar, por exemplo, competição vai fazer parte, né, da aula de educação física. Mas se o professor não faz uma intervenção, né, para educar o aluno a ter um modo de competição saudável, né, sustentável, bem relacionado, de saber ganhar, saber perder, saber competir corretamente, né, esses valores nem sempre vão ser os valores que a gente espera. Né? Então, é preciso intervir para isso. Tá? E agora, a seguir, né, eu vou começar a apresentar alguns exemplos de sugestões para o ensino de conteúdos de jogos e brincadeiras na dimensão conceitual, né, que é a mais negligenciada nas aulas de educação física. Então, como é a dimensão que é menos abordada nos jogos e brincadeiras, no ensino dos jogos e brincadeiras na aula de educação física, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de temas, né, e modos de se trabalhar com os conteúdos conceituais. Tá? Então, o primeiro é um exemplo até clássico, né, a gente faz muito isso, né, nas aulas de educação física, né, quem trabalha dessa forma, como eu trabalhei bastante, né, é fazer assim, uma pesquisa, né, para compreender o repertório de jogos e brincadeiras dos familiares, né, dos alunos. Então, os alunos, né, é um trabalho que a gente passa para os alunos fazerem, né? Eles vão entrevistar, vão coletar dados, vão conversar com familiares de diferentes gerações, né, pais, avós, tios, primos, talvez irmãos mais velhos, para conhecer, né, o repertório, o tipo de jogos e brincadeiras que eles costumavam praticar quando eram crianças, jovens, né? Então, compreender isso vai ajudar, né, quando os alunos trazem isso, além de poder vivenciar nas aulas, né, essas atividades que eles trazem, suscita uma discussão, né, sobre como é que se dá a produção desses jogos e brincadeiras na cultura, né? Então, na cultura corporal. Então, a gente vê que esses jogos e brincadeiras, em alguma medida, passam de geração para geração. Esses jogos e brincadeiras têm relação com a cultura local, mas também têm relação com uma cultura mais global. Né? Eles ocorrem no Brasil inteiro e, às vezes, no mundo inteiro, os mesmos jogos, as mesmas brincadeiras. Então, tem relação com os tempos modernos também, né? Por exemplo, videogame, jogos eletrônicos, desde quando isso ocorre, como começou isso, né? Isso é passado de geração a geração também, né? Como é que são as brincadeiras nos celulares, nos computadores de hoje em dia? O que as crianças estão fazendo com isso? Como que dá essa mudança nessa dinâmica? Como é que fica o movimento humano, né? O exercício dentro dessas mudanças? São várias questões que a gente pode discutir a partir dessa atividade, dessa pesquisa que os alunos podem fazer com os familiares. Uma outra, né, possibilidade, um outro tema a ser abordado para o conteúdo conceitual, né, é a capacidade de distinguir as características dos esportes dos jogos populares. Né? Os esportes considerados também nos jogos, mas são diferentes dos jogos populares. Né? Então, conhecer as diferentes formas de organização do espaço do esporte, dos jogos populares, dos recursos materiais, como é que são os recursos materiais usados nas modalidades esportivas e como é que são nos jogos populares, as regras, como é que é a questão das regras, as regras são mais rígidas, mais transitórias, né? Como é que se define uma regra no esporte, nos jogos populares, né? As formas de organização conforme a necessidade do grupo, as possibilidades de adaptação, né? Lembrando, né, que o esporte trabalhado na escola também pode e precisa ser adaptado, né? Não precisa, o esporte não deve, na escola, seguir o mesmo modelo, né, do esporte de alto rendimento, do esporte profissional. A gente precisa dar um tratamento pedagógico
esse jogo esportivo, né? Tanto ao jogo esportivo, né, quanto aos jogos populares. Sempre as questões que estão presentes na escola precisam ser consideradas, né? Uma outra possibilidade, né, é entender o jogo na perspectiva do lazer e da qualidade de vida. Né? Como é que o jogo pode, né, essas práticas do jogo, diferentes tipos de jogos, né, se relacionam com os tempos livres, né, com o tempo de liberdade, com o tempo que a pessoa faz o que ela quer. Né? E como isso repercute na qualidade de vida das pessoas. Né? Pode repercutir positivamente ou negativamente. Né? Se a pessoa está com um excesso de envolvimento em que o jogo domina ela, ao invés dela usar o jogo para entretenimento, né, pode ter uma repercussão negativa na qualidade de vida. Por outro lado, né, uma prática de um jogo que trabalhe com movimento corporal, com exercício, né, isso pode favorecer o estilo de vida ativo, que vai favorecer a qualidade de vida. Então, são muitas questões também que devem ser trabalhadas com essa temática. E agora eu vou trazer a última, né, que é compreender as diferenças e as relações entre jogos eminentemente cooperativos e eminentemente competitivos. Né? Existe uma tradição, né, assim, até uma vertente, né, de ensino da educação física que trabalha com jogos cooperativos. Isso é muito forte, já tem uns 20, 30 anos que essa proposta está presente no campo da educação física, inclusive no Brasil. Né? A gente tem pessoas que foram desbravadoras, né, dessa área, como o professor Fábio Lotuzzi Broto, lá de São Paulo, que tem alguns livros sobre jogos cooperativos, né? E a gente vai vendo as diferenças, como é que são os jogos competitivos e como é que são os jogos cooperativos. Eu botei a palavra eminentemente, porque tem muitos jogos, a maioria dos jogos, né, são tanto competitivos quanto cooperativos. Há um componente de competição e há um componente de cooperação. Né? Mas existem jogos que são praticamente muito mais enfaticamente competitivos, e existem jogos que são muito mais enfaticamente cooperativos, né? Cujo objetivo no cooperativo é uma atividade comum, uma resolução de um problema comum entre todas as pessoas que estão participando. Uma pessoa não compete com a outra, elas se ajudam a atingir um objetivo comum. Tá? Essa é a diferença. Então, assim, todas essas quatro propostas aí são propostas que vão trabalhar muito forte essa questão da dimensão conceitual. Tá? Então, são sugestões para vocês, para que possam, né, trabalhar com conteúdo de jogos nas três dimensões dos